Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. Graça e paz da parte de Yahushua seja a todos. Desde já quero agradecer a você aí que tem assistido os vídeos, tem deixado seu like. Quero incentivá-lo a fazer comentários, a perguntar se há uma dúvida houver. Se caso haja alguma dúvida, deixe seu comentário. Se caso haja falta de entendimento da minha parte, também deixe seu comentário. Aqui ninguém é dono da verdade, porém a gente procura seguir da melhor maneira possível, com a audição mais aguçada possível. Eu tento transmitir aqui a vocês a maneira que me é entendido, tá? Então, assim, não que eu faça uma interpretação do que leio, não é isso. Mas o que acontece é que quando eu lia anteriormente a essa minha posição hoje, eu lia e ficava com aquela interrogação. E pensava, poxa, por que eu não estou fazendo assim ou assado? Por que eu não estou fazendo de acordo? E sempre me via naquela necessidade de mostrar para as pessoas que eu era ali um servo de Deus, como eles se consideram servos. Eu sempre me via nessa necessidade, e é como se tivesse um tanque de combustível. Você chega no posto, bota 50 e quer que o tanque seja cheio? Não vai ser. Então você estava sempre ali no fundo e precisando encher até o topo. E eu sempre ali raso. Hoje, ao pegar as escrituras, colocar em dias as leituras, só o fato de ler já me traz uma compreensão da qual eu não entendia. Hoje, com os olhos iluminados, com uma mente renovada, não que eu queira me destacar de você, não é isso, pelo amor do Pai, não é isso, não entenda dessa maneira, tá? Mas é que hoje eu consigo perceber coisas das quais eu ignorava, ou quer dizer, das quais passavam batido. Não é que eu as ignorava, até porque eu me submetia, mas eu passava batido. E quero incentivá-lo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Faça com que o YouTube recomende esses vídeos para outras pessoas. Para que eu alcance esse propósito, eu preciso de chegar a pelo menos 1000 inscritos. Não é por conta de uma multidão que me ouvirá que eu vou estar falando aqui. Não é por isso. Eu falo porque me foi confiado falar. Hoje, como embaixador de Cristo, liberto do cativeiro religioso, chamado segundo o propósito do Pai. Qual era o propósito do Pai para a minha vida? De que um dia eu me manifestasse anunciando o seu evangelho, assim como Paulo, assim como os outros discípulos. Só que os discípulos que andaram com Yahushua, existe uma diferença entre Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, que no caso é João Marcos, né? Pedro, Mateus, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Matias e os outros aí. Então, o que acontece? Eu era como qualquer um deles. Só que esses que andaram com ele manifesto em carne, com ele presente fisicamente, esses eram discípulos para uma mensagem aos judeus. A Bíblia ela deixa isso muito claro, e eu e você temos que ter consciência de que os discípulos de Jesus não foram designados por ele a ir ao povo gentio. Se bem que Pedro teve uma revelação, uma visão do lençol descendo, não torne impuro aquilo que eu purifiquei,
para ele levar uma mensagem, né? E ele: não, Senhor, jamais comi coisa alguma que fosse imunda. E ele: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro, ele também levou a mensagem aos gentios, mas não da maneira como deveria. Mas tudo bem. Só que papai tinha um separado para levar a mensagem aos gentios. E quem era ele? Era Paulo. Quando você vê lá em João 14, Jesus está falando ali, Yahushua, né, que você conhece como Jesus, Yahushua está falando ali a respeito do Espírito da verdade que vos guiaria toda a verdade. Ele está dizendo que se ele não for, o Espírito da verdade não virá. Porque se ele ficasse presente, não seria necessário levantar um outro. Outro Consolador. Outro, não o mesmo Jesus de Nazaré, mas outro Consolador. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para você, e essa pergunta requer um grau de atenção que todos nós temos, mas que muitas das vezes passa desapercebido, passa batido. Quem é que precisa ser consolado? Uma pessoa física, assim como eu e você, ou um espírito? Claro que uma pessoa física. Não precisa, por exemplo, quando você lê lá na Bíblia lá, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso ele já fez. Quando ele te dá o entendimento da palavra, do verdadeiro evangelho, da graça, as suas lágrimas secam. Não é que você não chore, mas Deus ele nos consola por conta da compreensão que hoje temos. Hoje teve no grupo da família que faleceu uma ente querida da família. E lá o filho colocou lá as palavras em áudio e com muita sabedoria. São palavras de uma pessoa que entendeu o significado da vida e o propósito dela. E entendeu também que o fim da minha e da sua existência foi porque o papai determinou um tempo para isso. E após ele ter determinado esse tempo, e eu tendo essa consciência e esse entendimento, eu não vou ficar desesperado, querendo buscar uma melhor maneira de viver para que os meus dias se prolonguem. Quer esteja com saúde, quer não, o dia em que ele estalar o dedo: meu filho, tua hora chegou, vem para casa. Sabe, quando eu era pequeno, e minha avó, ela tinha um hábito, porque eu fui criado por vó. Então ela tinha um hábito de, 10 horas da noite, fechar a porta. E quem passasse desse horário, estava sujeito até a dormir na rua. E eu chegava assim, antes das 10, eu e meus irmãos, para que não viéssemos a ter que passar por esse constrangimento de ter que ficar na rua ainda quando criança. Então ela estabelecia um horário, e naquele horário tínhamos que estar em casa. Assim eram os pais de antigamente. Hoje em dia não, as coisas rolam mais soltas. Eu tenho sobrinhos que com 10 e 8 anos, 9 anos, vão até o horário em que a mãe estiver acordada. Se estiver acordada até 5 da manhã, eles vão até 5 da manhã, no mesmo ritmo. Hoje as pessoas estão muito mais flexíveis. Claro que isso não é benéfico, porque ela está quebrando princípios. É necessário dormir cedo para que tenha uma noite restauradora, para que no dia seguinte possa encarar o batente. Uma pessoa que não tem esse hábito, que tem o hábito de varar a madrugada, ela não está ensinando ao filho e à filha que é necessário dormir cedo para trabalhar. Logo, essas crianças, quando crescer, talvez não queiram trabalhar, por conta da vida que vivem. Mas tudo bem, eu não quero falar a respeito disso. Então, coisas que antes passava direto, agora não passam mais. Essas coisas que estavam desapercebidas, que
estalam e que fazem toda a diferença e que me faz falar de coisas das quais você discorda. Mesmo que você discorda, você vê que nas minhas palavras, que não são minhas, são palavras de papai, tem verdades. Na verdade, tem verdades das quais são incontestáveis. E eu não sei porque meus vídeos de um tempo para cá têm sido mudados a maneira de ser falada. Antes eu me preocupava muito em ficar batendo no sistema religioso. Hoje não. Hoje eu tenho a única preocupação de fazer com que você me ouça, para que venhamos a trocar uma ideia, para que essa ideia mostre a mim e a você em que grau está a nossa mente, se ela está num grau de aprisionamento ou se ela está num grau de libertação. Libertação essa que só é provocada pela verdade que liberta. Porque se não houver a verdade libertadora, as nossas mentes continuariam escravizadas. Porque a única coisa da qual a verdade pode nos livrar é do engano. Por exemplo, se eu sei que aquela pessoa está falando a mentira, antes eu dava ouvido ao que ela falava e abraçava, dava tapinha nas costas e agradecia. Muito obrigado por me falar essas coisas. Quando na verdade a intenção da pessoa é fazer com que eu me deixe seduzir por aquilo que ela está falando, que não é uma realidade, e ela ganhe território comigo, ganhe confiança, credibilidade. Assim é um estelionatário, que ele se aproxima de você e ali ele é uma pessoa que sabe se comunicar, é uma pessoa simpática, é uma pessoa influente. E se você se deixar levar pela influência dessa pessoa, você vai cair no golpe. Mas caso você saiba que aquela pessoa ela é um estelionatário, a influência que ela vai exercer sobre você não dará o resultado da qual ela espera. Por quê? Porque a verdade te libertou do golpe, do engano. Esse é o propósito da verdade, vos libertar do engano do qual você vive hoje. Eu estava conversando com um amigo, na verdade eu não conversei com ele, eu mandei uma mensagem a respeito de Marcos 2:20, acho que é Marcos 2:18. Vamos abrir aqui, já está até aberto aqui, mas eu não sei se está em Marcos. E tá. Marcos. Tá. Marcos 2:18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Yahushua, Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Respondeu Jesus, como pode o convidado para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dizem que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, vão jejuar. Bom, ele aqui foi indagado a respeito dessa obrigação para com os discípulos de João, para com os discípulos dos fariseus e os próprios fariseus em si. E aí a resposta dele foi a seguinte: pode, porventura, os convidados do casamento jejuar enquanto a festa está rolando, enquanto o noivo está presente ali com eles? Não. Esses convidados do casamento aqui é a noiva. É a noiva. Eles representam a noiva. E esse noivo representa Yahushua. Representa Jesus. É representado por Jesus, Yahushua. Então, haveria um momento em que eles jejuariam. E o que caracteriza o jejum? A tristeza, a dor. E hoje, qual é a compreensão dos crentes?
Eles jejuam por diversos motivos. A casa própria, carro, um bom relacionamento com uma mulher da qual eles... Tem gente que jejua para namorar. Ah, Senhor, eu quero Ana Hickman. Mulheres dessa naipe, dessa vibe, né, que falam. Mulheres dessa linhagem, top. Então tem pessoas que jejuam até com esse propósito. Tem pessoas que jejuam para que o vizinho se dê mal. Infelizmente é uma realidade no meio do macumbogélio. Me desculpa você se ofende quando eu trato a religião como um macumbogélio. Vim de lá, não é com o intuito de ofender você, pessoa. Eu vou dizer uma coisa aqui. Você é salva. Você é salva. Você é salvo e você é salva. Desde o dia em que papai determinou a sua salvação, lá no madeiro, tetelestai, está consumado. A sua salvação não é promovida por suas ações, nem tampouco por sua fé. Por quê? A sua salvação ela foi provida uma única vez, e essa provisão ela se estende por todos os dias em que você estiver presente aqui nesse mundo. Enquanto você estiver presente aqui neste mundo, aquele que garantiu a sua salvação, ele sustenta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O dia em que ele te concedeu a salvação, esse dia, ele se tornou eterno por toda a sua existência. Ah, mas eu estou bebendo, estou fumando. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O meu corpo, o seu corpo, o corpo de todos os crentes, o corpo de todos os cristãos, o corpo de todo vaso para honra, o corpo de todo vaso para ira, todos estes irão para a sepultura. Que talvez você se assuste agora porque eu vou chamar sepultura de inferno. Irão para o inferno. Mas não se assuste, não corra, fique aí, fique comigo, me ouça um pouco mais. A palavra inferno, ela vem da origem de Sheol, e também do grego Hades. A origem dela vem do grego Hades e do hebraico Sheol. É porque eu estou com um xenon na cabeça aqui do farol do carro. Vem de Sheol e do hebraico Sheol e do grego Hades. E no latino, infernos. E no português, inferno, que quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Todos quantos morrermos, vamos descer a sepultura. E nessa sepultura, nossos corpos serão comidos de bicho. Quem fala mal do pastor vai ser comido de bicho, não é? E o pastor não vai ser? Que na verdade, bote uma coisa na sua cabeça: pastor não é título, pastor é dom. E esse dom ele pode ser repartido a qualquer um conforme a vontade do Pai. Se você tratar o dom de pastor como um dom e não como um título hierárquico, porque você vê, nessas denominações tem a hierarquia, o pastor é o cara. O pastor é o cara e é o único que recebe por ser obreiro. E o obreiro da porta? E o obreiro que abre e fecha, o diácono, aquele que reparte a Santa Ceia, que de Santa Ceia não tem nada. Mas tudo bem, eles querem e gostam disso, gostam de ser enganados. Aí voltando aqui para o jejum, a principal característica do jejum era a tristeza, a dor. Porque através do jejum, eles, por exemplo, lembra que o povo estava sendo oprimido no Egito, oprimido. Eles começaram a clamar, e provavelmente por meio desse clamor eles também jejuavam, porque eles estavam sendo oprimidos e angustiados até a alma, e ali naquela condição eles clamavam a Deus, e com certeza eles jejuaram.
Teve também um outro rei, se eu não me engano, acho que Josafá, que viu o exército vindo ao encontro ao seu reino. E ele se deparou com um número grandioso, superior ao seu exército. E quando ele tem consciência disso, ele conclama a todos a jejuarem. E após esse jejum, Deus lhe deu a vitória. Mas por que ele jejuou? Por conta da angústia, do sofrimento, da tristeza que ele sentiu. Então, a principal característica do jejum é negativa. É tristeza, é dor, é perda do controle, coisas do tipo. Quando as coisas fogem do seu controle, então esse era o propósito do jejum. E ele conclama o jejum e todos jejuam e ele vence, segundo a vontade do Pai. Então está cheio de exemplos na Bíblia. Só que eu falei para ele, vem cá, você é discípulo de Jesus, de João Batista ou dos fariseus? Porque Jesus disse aqui que eles não poderiam jejuar porque o noivo estava presente. Então não há motivo de se entristecer. Não há motivo de se entristecer, o noivo está presente. Mas chegará um momento em que o noivo lhes será tirado. E nesse momento eles se entristecerão e jejuarão. Lamentarão, chorarão. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Não mais como noivo. Não mais como noivo. Você vê muitos crentes aí se declarando ser noiva de Cristo. Ei, psiu, vem cá, olha para cá. Chega mais perto. Chega mais perto. Ele é o marido. Ele não é mais o noivo. Ele é o marido. Ele é o marido, não mais como noivo. O momento em que eles se entristeceram foi o momento em que ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele não ressuscitou mais como noivo, agora como marido ele supriu todas as necessidades da qual a noiva necessita. Não há mais necessidade da noiva estar triste porque agora ela era esposa e ele supriu todas as necessidades que a esposa possa ter. Então, tudo quanto eu quiser, seja material, depende de mim. Tudo que eu quiser que seja material depende única e exclusivamente de mim e do tempo em que ele me permitiu estar aqui, da saúde que ele me concede saúde, força, sabedoria. Agora, concernente às coisas espirituais, eu não tenho escolha. Concernente às coisas espirituais, todos estamos segundo a sua vontade. Por exemplo, Jacó e Esaú. Vou contar aqui mais uma para você. Jacó e Esaú, eles eram gêmeos. E Jacó, desde o ventre da mãe, era o usurpador. Era um trapaceiro. Era aquele cara que dá volta. Mas não é de carro na praça, não. Que dá volta nos outros, passa a perna. E quem era Jacó? Usurpador. E quem era Esaú? Era aquele cara mais concentrado nos seus objetivos, mais lutador com relação a isso, que fazia porque tinha compromisso, coisa do tipo. Assim é todo o religioso, como Esaú, tá? Porque querem fazer o mais certo possível. Não digo que isso é errado, tá? Mas se você olhar para a história de Esaú e de Jacó, Jacó roubou a primogenitura do irmão com a ajuda da mãe, enganando o pai. Olha quantas coisas ruins num só dia. E após ele ter feito isso, ele fugiu, respirando morte. Seu irmão provavelmente queria o matar por conta desse engano. E ele fugiu. E foi trabalhar para seu tio, e lá o seu tio fez com ele aquilo que ele fez com o irmão. Roubou ele também, 7 anos ali. Trabalhou 7, depois trabalhou mais 7 para ter aquilo que desejava. Só que quem era Jacó? Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. O aborrecer, ou seja, odiar.
Ou seja, um era vaso de honra, o outro era vaso de desonra. Jacó roubou a Esaú para cumprir um propósito de Deus. Eita, falou besteira. Quer dizer então que Deus aprova o roubo. Nesse caso aqui foi. Deus ele tinha uma aliança com Jacó e não com Esaú. Porque antes dos gêmeos nascer, para que prevalecesse a eleição de Deus, Deus falou a Rebeca, não é ainda os gêmeos nascidos. E eles ainda não tinham feito nem bem nem mal. Mas para que prevaleça a vontade de Deus, que o chama, né? Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que o chama. Ele disse, o mais velho servirá o mais novo, ou o maior servirá o menor. Então, quem é que estabeleceu isso na vida de ambos? Deus. E quanto ao seu propósito, ninguém escapa. Como diz Paulo lá em Romanos 11, se eu não me engano é Romanos 11, que ele diz assim, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Como Deus mesmo, vamos ver, isso aqui veio agora, caiu fresquinho aqui, Romanos. Deixa eu ver se eu acho, né, primeiro, para poder comentar. Deixa eu pegar outra Bíblia. Pegar outra Bíblia aqui. Que com certeza eu grifei. Romanos. Pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura se refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas. Espera aí, deixa eu ver se eu acho. Assim, pois também agora, o tempo de hoje, sobrevive um remanescente. E se pela graça já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Que diremos, pois? Que Israel busca isso, não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus... Pergunto, porventura, tropeçaram para que caísse? De modo nenhum. Mas pela transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúme. Ora, não é aqui. Não é aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Tu, porém, dirás, de que se deixa... Porém, aqui, ó, é aqui, achei. Tu, porém, dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro faça um vaso para honra, outro para desonra? Então o que acontece? Deus estabeleceu a sua vontade sobre Jacó. E da maneira que Jacó viveu, ele agradava a Deus? Não. Porém, era esse que não agradava a Deus, que era o eleito. Jacó, ele tinha sido elegido por Deus. Ele foi eleito por Deus a ser o cara, o pai das 12 tribos. Ele foi o escolhido. E Deus não sabia. Sabia. Porque quem jamais pode resistir à sua vontade? De que ele se queixa ainda? De que Deus está questionando? Não, isso não. Deus não se questiona. Deus faz do que faz. E quem sou eu ou você para discordar? Quem somos nós? Mas vamos voltar aqui para o tema.
Aí eu perguntei ao meu amigo, por que motivo então você jejua? Se você jejua, você não é discípulo de Jesus. Na verdade, discípulo, isso é coisa do passado. Meu amado, filho do Eterno. E como filho, quereis satisfazer a vontade de vosso Pai. Lembra do que Jesus disse aos fariseus? João 8, se eu não me engano, 44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso Pai. Porém, ele, sendo filho de Deus, de Arro, queria estar sempre fazendo a vontade do Pai. Ele disse, eu falo do que vi junto ao Pai. Eu falo hoje do que eu estou vendo junto ao Pai. E você fala hoje segundo o que você vê na maneira em que seu líder lhe ensina. Por isso, talvez não haja uma compreensão a respeito das coisas que eu falo. Mas é aquilo, né? A mente natural não consegue entender porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas vamos lá. Convido você, abre a sua Bíblia. Meu amigo, ele pode dizer que ele é discípulo de Jesus, mas se ele jejua, ele está errado quanto ao entendimento. Porque o discípulo de Jesus só jejuariam no momento em que eles ficassem sem a presença dele, com tristeza de coração, com a alma abatida, angustiado. E o jejum serviria como um consolo. Mas para que a gente ganhe terreno aqui, vamos andar mais adiante. Se pode, abre. Se não pode, anota. Se não puder, anota. Anota porque isso é muito importante. 2 Coríntios 3, versículo 7. Só para que você entenda. Vou abrir aqui também. Deixa eu abrir aqui na outra Bíblia, porque essa daqui é nova. Eu ganhei essa Bíblia aqui, ó. Bíblia da Jornada, né? Bíblia Sagrada Jornada. Eu ganhei, né? Fui visitar uma pessoa, fiz um serviço e a pessoa me deu. Ela falou, não vou ler mesmo, fica com ela para tu. Eu falei, poxa, muito obrigado. 2 Coríntios 3, 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra? Eu vou fazer uma pergunta. Se puder, deixe no comentário. Deixe no comentário abaixo. O que foi gravado com letras em pedra? Quando Moisés sobe ao monte, e lá ele fica 40 dias com o pai, com o papai, o que papai escreve em pedra? Eu não vou dar a resposta porque eu espero que alguém comente. Se o ministério da morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente. Desvanecente é aquela coisa que está acabando, que tem uma duração. Vamos supor, eu coloco R$50 de gasolina e com esses R$50 eu consigo ir, vamos supor, em Madureira, mas eu sei que aquilo vai acabar. Já é uma coisa que entrou em processo de que vai acabar, já está no processo do fim ali, então já está no processo final ali, né, para acabar. Então assim, o brilho na face de Moisés desvanecia, iria acabar com um determinado tempo. E o povo de Israel não conseguia fitar, botava a mão assim. E Moisés, uma conjectura minha, ele colocou colocou o véu sobre a face. Na verdade, vamos supor que ele estivesse se apresentando ao povo por trás de uma cortina. Porque toda vez que o povo olhava, não conseguia ver por causa daquele brilho que os ofuscava. Então ele vinha e falava com o povo dali de trás. O povo só ouvia a voz dele, assim como ele só ouvia a voz de Deus lá atrás, naquela época. Aí vamos lá, vou pular aqui, tá?
Como está escrito, 2 Coríntios 3, versículo 7, agora o 8. Como está escrito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério de condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que desvanecia, o que era passageiro, teve a sua glória. Agora, o que é permanente tem uma glória muito sobreexcelente. Aí ele vai dizer aqui no 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Então vamos lá, eu estou lendo porque eu quero deixar a Bíblia falar com você, para você não achar que sou eu. Permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Tipo assim, tirei o óculos. Quando se fazem leitura da antiga aliança, o que é a antiga aliança? A lei e os profetas. Quando você adentra numa dessas denominações religiosas, o que eles lhes apresentam? A lei e os profetas. Ou seja, por exemplo, eu não consigo enxergar com isso aqui para longe. Com isso aqui eu não consigo enxergar longe, eu até vejo, mas eu vejo turvo. E é dessa maneira que, quando você adentra nas religiões, eles te dão esses óculos, mas eles te dão aqueles fundos de garrafa, que aí você não consegue ter a compreensão exata e não consegue ver exatamente o que deve ser visto. Então, quando é lido até hoje, esse véu está posto, mas não lhe sendo revelado que em Cristo esse véu é removido. Aí você adentra na religião, tem jejum, batismo, tem confissão de fé, tem voto de tolo, aí tem dízimo, aí tem, como é que fala? Dízimo, jejum, aí tem a confissão de fé, o batismo, e uma série de outras coisas, a tal da Santa Ceia, quem não toma Santa Ceia não está em comunhão com o Pai. Então tem uma série de outras coisas que são decorrentes da antiga aliança, que são praticadas nos nossos dias. Por quê? Porque eles vivem no período anticruz. Como eles vivem no período anticruz, não tem por que eles falar de coisas concernentes ao tempo pós-cruz. Por exemplo, o que ele foi fazer na cruz por mim e por você? Ele morreu para nos salvar. Morreu para nos salvar não, morreu e nos salvou. E hoje ele vive em mim e em você. Mas o seu líder não vai te dizer isso. Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó. Mas até o dia de hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto. O véu está posto. O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Pronto. Hoje eu não vejo mais com isso. Vamos supor, isso aqui é a máscara da religião, o véu da religião. Eu não consigo enxergar o que está escrito aqui na tela do computador. Letras pequenas, quando eu me aproximo, eu vejo, mas se eu distanciar, não adiantou. Então, quando algum deles se convertem ao Senhor, eles entendem, por exemplo, que o batismo foi na cruz de Cristo. Eles entendem que o jejum foi para aquela época. Você pode jejuar com o propósito de emagrecer, com o propósito de buscar uma cura
emocional, física. Você pode fazer jejum de diversas coisas. De televisão, adquirir tempo para se concentrar mais. Você pode fazer jejum de celular, porque isso está lhe trazendo muita distração, então você precisa se concentrar mais, você precisa ter mais qualidade de tempo. Então você vai pegar o tempo em que você está ocioso, mexendo no celular, olhando Zap, TikTok, Quai e outras plataformas de redes sociais aí, e você vai falar assim, pô, vou ler um livro. Aí o evangélico vai dizer assim, não, lê a Bíblia. Ele lê e não entendem. Eles leem e não entendem, mas não entendem porque não querem. Não é porque não querem, eles fazem de tudo para entender. Mas quando a gente se depara e que a gente troca uma ideia a respeito do que diz a Bíblia, quando é com um religioso, eles ficam de cabelo arrepiado. Sabe quando o gato vê cachorro? Até a alma deles fica em volta de si, quase que sai do corpo. Então, tudo quanto eu lhes falo aqui, aos ouvidos de evangélicos, soa como loucura. Mas aí eu fico feliz quando isso acontece. Eu fico muito feliz. Por que eu fico feliz e não fico triste? Porque eu sei que as palavras que eu digo são verdadeiras, porque elas não são minhas. Então, a palavra de Deus, ela diz assim que ao homem natural lhe são loucura, mas ao espiritual elas se discernem espiritualmente. Elas se discernem espiritualmente. E o que acontece? E também diz lá que Deus pegou as coisas loucas para confundir as sábias, os fracos para confundir os fortes. Enquanto você me considera louco e você é um sábio, saiba que esse louco é loucura só para você. Por quê? Porque a sua mentalidade é natural. Por causa da sua mentalidade que ainda é natural. Mas no dia em que ele lhe der o entendimento e que você compreender por meio da mente de Cristo, tudo fará sentido. Tudo quanto eu falo aqui, você dará mais importância, você dará credibilidade, você irá querer reproduzir essa mensagem a todos quanto você puder. Aconteceu comigo. Por 21 anos, eu não vou negar, eu não vou deixar de mencionar isso nunca. Sempre evangelizei segundo eles determinaram, segundo a proposta da religião, fazer prosélitos. Eu sempre preguei, sempre evangelizei, mas graças a papai, nunca ganhei uma alma para Jesus, como eles dizem. Como se Deus dependesse de mim, limitado, para alcançar alguém que vai decidir se fica ao lado dele ou não. Para alcançar alguém que vai decidir falar, papai, eu fico contigo. Ei, nananina não. Deus não vai contar comigo nem com você para isso. Afinal de contas, a obra é dele e homem nenhum é suficiente para fazer as obras de papai, até porque elas são espirituais. A obra de papai não é física, é espiritual. E para isso ele enviou seu filho para salvar e buscar os que se haviam perdido. E os demais estavam achados, salvos? Não. Ele só veio buscar os que lhes pertencem. E aquele que lhes pertence já foram buscados e achados, e já estão assegurados. João 10, 27. Mas vamos lá. Aí ele vai dizer assim: então, quando você tem o véu retirado, você consegue entender que dízimo não é dinheiro. Lá em Deuteronômio, anota, se puder anota, Deuteronômio 14 ou 15, tá? Capítulo 14 ou 15, 22. Dali para frente, de 20 para frente. Ou Deuteronômio 14, 20, ou Deuteronômio
15, 20, daí para frente. Vai dizer que a respeito do dízimo, tá? Você vai entender. E hoje só se utiliza o quê? O Malaquias, que eles estampam aqui no peito, e quem entra ali já vê assim, ó, Malaquias 3:10. Não roube ao Senhor. Só que eles não dizem para você a respeito de quem era aqueles que roubavam o Senhor. Primeiro, entenda uma coisa. Todo o Antigo Testamento não foi escrito nem para você nem para mim. Tem muitos princípios do qual eu e você podemos aprender, mas não foi escrito nem para mim nem para você. Foi todo voltado para a casa de Israel e de Judá, todo para o povo de Israel. Por exemplo, você vai ver quem era que aguardava o Messias? Os gregos, os romanos? Não, era o povo de Israel. Todo o Antigo Testamento, todo ele, foi voltado para o povo de Israel. Por isso que é em hebraico. E o Novo Testamento? O Novo Testamento já abrange todos os povos. Ambos os povos, porque dos dois povos ele fez um só. Antes era o povo de Israel e o povo gentio. E ele fez desses dois um só povo. Ou seja, tem filho dele em todo o território terrestre, tanto de um povo quanto do outro. Então, eu sei que talvez isso seja difícil da sua compreensão pelo fato de você dar muito ouvido ao que diz o cão guloso. Cão guloso é aquele a quem você dá ouvido e bate palma e diz glória a Deus, e o cara está te roubando, o cara está te enganando, e ele só te engana porque ainda a verdade que liberta não adentrou, não se enraizou na sua mente. Porque no dia em que você tiver o entendimento, você nunca mais dará glória a Deus ao que um cão guloso fala. Então, eu estou vindo para cá por causa do brilho da luz do sol, que está levantando ali, o vento está levantando as cortinas e o brilho está aparecendo aqui. Então, o que acontece? Ele fala, você dá glória a Deus, beleza. Quando o véu é retirado, você entende que a Santa Ceia nada mais é do que uma mini réplica da Páscoa. Não era ceia, era Páscoa. Quando o véu é retirado, você entende que o batismo nas águas é somente uma doutrina humana, que era uma prática realizada antes da cruz. Assim como Yahushua foi a João Batista e ele diz, eu devo ir a ti, tu vens a mim, ele deixa assim por agora. Por enquanto é assim, por agora é assim. Mas as coisas mudarão. Por enquanto eu tenho que fazer assim. Quando o véu é retirado, você entende que o nosso batismo foi realizado lá na cruz de Cristo. Se pode, abre. Se não pode, anota. Romanos 6, verso 3. Romanos 6, verso 3. Deixa eu pegar aqui a lupa. Ou seja, diz assim, vou pegar o 6 aqui o começo, tá? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais? Eu li isso aqui? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, Yahushua, fomos batizados na sua morte? Quando o véu sai, eu entendo que o batismo que foi realizado sobre a minha vida foi feito por ele. De que adianta eu te dar um banho? Não vai te limpar nada. Vai te limpar a sujeira física. Mas no interior, nada acontecerá.
Quando você tem o véu, por exemplo, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí o meu amigo jejua. Quem jejuava naquela época? Os discípulos de João Batista, os fariseus e os seus discípulos, mas os de Jesus não. Quando o véu lhe é retirado, ele entende. Porém, quando um deles se convertem ao Senhor, ou seja, todo aquele que vive na prática do jejum, vive na conversão não a Cristo. Eles são convertidos, mas não a Cristo. Eles são convertidos a Moisés, a lei. Vamos dar uma olhada em Gálatas. Gálatas 3, versículo 27. Deixa eu abrir aqui. Se você pode, como eu já falei, vou repetir sendo prolixo, anota, abre. Se pode, abre. Se não pode, anota. Anota, que é para você depois pegar os textos e por si só tirar suas conclusões. Claro, peça ao papai que lhe ilumine o entendimento, que lhe dê o entendimento necessário para que você possa compreender as mensagens abordadas aqui no canal. Não tem só eu no YouTube trazendo essas mensagens, tem muitos outros que estão há anos-luz à minha frente. E esse que vos fala, nem informática sabe. Eu, na área tecnológica, na área da digitação, na área de tecnologia, assim, eu sou muito, mas muito leigo. Tanto é que eu gravo o vídeo aqui num celular. Por exemplo, eu estou usando a Bíblia aqui. Ela está encapada com jeans porque a capa dela rasgou toda, eu botei essa. Então, eu utilizo essa Bíblia aqui. O celular está escorado aqui na tela do notebook. Eu poderia abrir uma Bíblia online aqui, mas nem isso eu sei fazer direito, porque eu vou ter que ficar apertando aqui o botão toda hora, e aí vai me tirar a concentração. Então eu prefiro ficar no método tradicional, porque assim ela vai ficar mais aparente, mais semelhante ao que você já tem. Essa é uma Bíblia Shed. Mas vamos lá, porque o tempo já se avança. Gálatas 3, versículo de 23 para frente. Tá? Para que você entenda. Todo aquele que está convertido a Moisés, quando se converterem a Cristo, vai entender que as práticas realizadas por eles já não é mais necessária. Por quê? Porque Cristo as cumpriu no meu e no seu lugar. E tem o telefone tocando aqui da minha esposa. Mas vamos lá, eu vou deixar tocar. Deixa eu fazer melhor. Botar ele aqui e dar um mudo. Depois eu atendo, se for urgente. Alunos, vida ativa. Ah tá, deve ser lá da academia dela. Aí diz assim: a tutela da lei para se conduzir a Cristo. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu no período anticruz, do qual até Yahushua se submeteu, foi para conduzir a humanidade presente a Cristo. Mas vamos ler daqui para frente, Gálatas. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Tutela, responsabilidade de pai, né? Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Percebeu? Percebeu uma coisa? Você pergunta ao evangélico, você tem fé? Ele vai dizer que tem. Mas eles têm uma fé e ainda vivem debaixo da tutela da lei. E a Bíblia está me dizendo que antes que a fé viesse, todos estavam debaixo da tutela da lei. Debaixo da lei. Consegue compreender isso? É como se assim, eu sou criança, eu preciso de pessoas adultas que me conduzam no caminho direito, no caminho em que haja respeito, honestidade, sinceridade, no caminho que me faça atingir os objetivos, como qualquer uma outra pessoa, no caminho do bem.
Olha o que acontece. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, encerrado para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Calma aí. Então, o que a Bíblia está me dizendo? Que antes que Cristo fosse ao madeiro, todos tinham uma espécie de fé, sim, mas essa fé era natural. E por que essa fé era natural? Porque eles viviam na prática de realizar obras para alcançarem o favor de Deus, de papai. E por meio dessas práticas eles se viam numa condição favorável ou numa condição de clemência. Por favor, misericórdia. Hoje eu estou bem. Mas aí tropeçou, estou perdido. Eu estou salvo. Estou perdido. Estou perdido, estou salvo. E assim é a vida do crente, que vive na prática das obras. Se não jejua para se arrepender dos pecados cometidos, está perdido. Se dá um bom dia para o vizinho, está salvo. Que vida oscilante. E aí a minha esposa diz que eu sou inconstante. Eu que sou inconstante? Ou todos os religiosos são inconstantes? Inconstante. Mas vamos lá, está muito gostoso isso aqui. Eu acho que isso aqui está fácil de compreensão. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Por exemplo, Paulo está falando aqui com seus contemporâneos de época, que viveram tanto antes da cruz como depois continuaram. E aqui já é o momento posterior à cruz. Esse já é o momento posterior à cruz. E no momento posterior à cruz, eles vivenciaram as duas coisas. Poxa, a gente fazia, Paulo, jejum, a gente batizava, a gente oferecia sacrifício, a gente dizimava hortelã, endro, cominho. A gente fazia tudo isso. Paulo, não precisa mais. Não é mais por meio dessas coisas que alcançaremos o favor do Pai. Agora o Pai já ofereceu por mim, por você e por todos nós, uma vez para todo sempre, sacrifício pelo qual nos condicionou a um novo e vivo caminho. Ou seja, não mais necessitamos desses sacrifícios, não mais, única e exclusivamente agora pela fé no que o Filho fez. Única e exclusivamente pela fé nos feitos realizados por Cristo lá no madeiro. Basta eu e você crermos que o que Ele fez nos encobre, e isso nos é suficiente. Não há mais necessidade de matar um novilho, não há mais necessidade de matar um boi, uma águia, uma pomba, ou qualquer que seja o animal, uma ovelha. Não há mais essa necessidade. Por quê? Porque Ele se fez esse sacrifício. Ele fez esse sacrifício por mim e por você. E por meio do seu sangue somos justificados. Hoje, eu e você não. Eles lá. Tá? Eu e você já somos cidadãos do reino. Eu e você já vivemos o reino. Mas para estar chegando aqui onde a gente precisa chegar. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Antes da fé, estávamos subordinados à lei. Aio, aqui é a lei que conduziu o povo de Israel até Cristo. Antes da fé. Mas quando a fé veio? E agora? Agora que a fé se manifestou na minha vida, eu não me submeto mais ao aio da qual a religião te passa, da qual a religião diz que você tem que cumprir. O aio continua sendo anunciado nos dias pós-cruz pela religião da qual você faz parte, da qual eu um dia fiz parte, da qual um dia os demais irmãos que hoje estão aqui também no YouTube fizeram parte.
E após essa fé ter sido manifestada no nosso entendimento, não nos submetemos mais ao aio de jejuar, de dizimar. Quero fazer o bem a alguém, eu faço pessoalmente. O dízimo o pastor vai administrar e vai ver para onde é melhor ele mandar o dinheiro. Oi, homem por homem faço eu. Para o homem, se Deus não faz, então eu faço. Eu também sou homem. Se Deus não vai fazer uso daquele dinheiro o qual eles pedem para o bem a um próximo, faço eu. Porque o homem vai fazer alguma coisa, vai em prol dele. Então, se eu quero e eu acho que isso é correto, eu vou e faço, atendo a necessidade de quem precisa. Assistir a uma pessoa que de fato necessita. Mas vamos lá, porque o negócio vai ficando mais apertado. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Yahushua. Porque todos quanto fomos batizados, foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, pessoal, pense, medite. Essa é a palavra. Assim sendo, eu deixo um grande abraço, um beijo e feliz independência do nosso país. Até a próxima.